Não pode curar uma doença sem também curar a alma. O que isso significa? Isso significa que as redes que controlam seu cérebro estão ligadas às redes que controlam a saúde dos seus órgãos. Se o sinal para desligar a inflamação não chegar, a inflamação pode persistir. Estresse crônico, ansiedade crônica é uma condição inflamatória onde a inflamação piora, não melhora. Presidente do Instituto Feinstein de Pesquisa Médica. Pai da medicina bioeletrônica. Gerações de pessoas no futuro dirão: fui salvo pelo trabalho que o Dr. Kevin Tracy fez. Estamos vivendo em uma era em que podemos mapear a origem e o destino de todos os nervos do corpo. E com esses mapas poderemos projetar dispositivos e um dia até remédios que atinjam fibras individuais em um paciente específico para dar o tratamento que ele precisa. Provavelmente sem efeitos colaterais? Sim. Uau! Isso está acontecendo. Eu me preocupo com a ansiedade dos jovens de hoje, e acho que muito disso vem do fato de que esses jovens não estão passando tempo suficiente desenvolvendo uma filosofia pessoal forte. Não consigo imaginar viver sem isso. Com isso, você pode fazer qualquer coisa. Qual é a principal habilidade que você gostaria que todo ser humano aprendesse a dominar para ajudar a melhorar a qualidade de vida deles? Acho que... Qual é a maior coisa que impede as pessoas de criarem harmonia no seu sistema interno? E também a diferença entre o nervo vago e o sistema nervoso. Então, podemos começar por aí e falar sobre isso. Bem, primeiro, deixe-me agradecer por me receber. É ótimo estar aqui. E parabéns por todo o sucesso que você teve e está tendo. Seu sucesso é ótimo. Obrigado. The Great Nerve, Greatness, sabe? Então, o nome The Great Nerve, ou o Grande Nervo, vem da fascinação que o mundo tem tido por esse nervo há 2000 anos. Galeno, que foi possivelmente o primeiro médico cientista na Roma antiga, chamava isso de o Grande Nervo. Então, talvez devamos começar pelo que é. Primeiro de tudo, o que é o nervo vago? E o que é o grande nervo? Primeiro, você tem dois deles, como 2 polegares e 2 rins, um de cada lado. Descem por aqui. Começa mais ou menos na altura da sua orelha, desce pelo pescoço, atravessa o peito, vai para o abdômen e toca todos os órgãos do seu corpo que você não pensa o dia todo. Todos os órgãos que funcionam quando você está saudável, em completa harmonia porque seus reflexos são controlados pelo cérebro e pelo nervo vago para equilibrar o funcionamento de todos esses órgãos. Então, por que é grande? Porque é o único nervo do corpo que, se você cortá-lo dos 2 lados, lá em cima você morre. Uau! Ele é essencial para a vida e é essencial para a sua saúde. E se você cortar só um lado? Então você sente dor. Você sofre. A razão pela qual cortar o nervo vago dos 2 lados leva à morte é porque ele é crucial para enviar sinais que coordenam o funcionamento do coração e do pulmão. Se você cortar só um lado, então você pode até se adaptar. Interessante. Mas não é bom. Certo. Então isso é o nervo vago. Bem, E ele se conecta ao cérebro e passa pelo coração também? ele vai... Então, esse é o próximo ponto importante. Ele vai do cérebro para o corpo e volta. Então, é uma via de mão dupla. Na verdade, 80% dos sinais que viajam pelo nervo vago vão do corpo para o cérebro. Apenas 20%, mais ou menos, vão do cérebro de volta para o corpo. Entendi. Continuamos falando do nervo vago, e eu já disse que você tem 2, então deveria ser nervos vagos. Sim. De cada lado você tem 100.000 fibras. Então... é muito mais adequado com o que entendemos hoje dizer que você não tem um nervo vago. Você tem 200.000 nervos vagos. E o que nós, meus colegas e eu, aprendemos no laboratório do Instituto Feinstein, e agora em dezenas, se não centenas de laboratórios em todo o mundo, é que aprendemos que cada uma dessas fibras, 200.000 fibras, tem uma descrição de trabalho. Ela tem um começo e um fim, e os sinais que carrega são incrivelmente específicos. Então, você perguntou sobre o coração. Algumas vão para o coração e as fibras que vão do cérebro para o coração tendem a diminuir a frequência cardíaca. Algumas vão para o baço e outros órgãos do sistema imunológico. E eu e meus colegas descobrimos que as fibras que vão para o sistema imunológico diminuem a inflamação, ou a inibem ou a param.
Outras fibras vão para o pâncreas para controlar a insulina. Outras vão para os intestinos para controlar o processamento da sua comida. Então você não tem um nervo vago, você tem 200 mil nervos vagos. E quando alguém me diz, quero fazer algo para estimular meu nervo vago, eu digo, qual deles? Certo, interessante. Sim, isso é importante. E você fez... Quer dizer, como neurocirurgião, você me contou que fez mais de 1000 cirurgias no cérebro ou na medula espinhal ao longo de uma década. Qual foi a maior lição que você aprendeu sobre o sistema nervoso e como o cérebro e o corpo se conectam ou trabalham em uníssono em todas essas cirurgias que você fez? Que é complicado, essa é a principal lição. A principal lição que aprendi sobre o quão complicado isso está enraizada no fato de que, quando dois neurônios interagem, pense em 100 bilhões de neurônios no seu cérebro e sistema nervoso, com trilhões de conexões. Quando você percebe que cada um desses neurônios, interagem de forma reflexiva, um sinal em um neurônio de outro neurônio significa vou fazer isso. Um sinal de um neurônio diferente para esse neurônio significa vou fazer aquilo. Bem, um dos pais da neurociência explicou isso nos anos 1910 de forma muito simples e de um jeito que não pode ser melhor explicado. Charles Sherrington disse, se você entende um reflexo simples, então é quando o médico Bate no seu joelho. bate no seu joelho com um martelo de reflexo. Sua perna sobe e você diz, quem fez isso? Basicamente, o que acontece é que há uma ativação sensorial. Há um neurônio sensorial para a medula espinhal, e isso ativa uma dessas conexões chamada sinapse, que envia sinais de volta através de um neurônio motor para os músculos do seu quadríceps femoral. E por isso sua perna sobe. E Sherrington disse, se você entende um reflexo simples, então percebe que se juntar 2 reflexos, ou 3, ou 4, ou mais, e assim por diante, até chegar a bilhões, você pode montar um sistema nervoso. Mas a base do que está acontecendo é reflexiva. Se entende isso, pode montar um sistema nervoso. E a terceira coisa que ele disse foi, não existe um reflexo simples, porque todos os reflexos estão conectados. Então, isso é o que aprendi como a coisa mais complicada. Nós, como pesquisadores, cientistas, médicos, tendemos a reduzir coisas complicadas a partes componentes mais e mais simples. E você precisa fazer isso para entender como as coisas funcionam, mas no final das contas, tudo está conectado. Tudo está conectado. Sim. Tudo está conectado, então o cérebro, como fonte da sua mente, e o seu corpo, como parte do seu sistema nervoso, na verdade está todo conectado. Platão estava certo, você não pode curar uma doença sem também curar a alma. O que isso quer dizer? Isso significa que as redes que controlam seu cérebro e sua mente estão inextricavelmente ligadas às redes que controlam a saúde dos seus órgãos. Uau! E, voltando ao início, o principal, eu gosto de chamar de cabo transatlântico conectando o cérebro ao corpo e todos os seus órgãos é o nervo vago. As pessoas chamam de rodovia, mas uma rodovia está cheia de tráfego e é bagunçada. É mais um cabo transatlântico. E então você pode imaginar que tem o servidor em Nova York transmitindo filmes para onde for, Paris ou Londres, e o submarino chega e decide que os marinheiros querem assistir a um filme. Então eles se conectam ao cabo e escutam e projetam o filme na parede e assistem o que for. Os Transformers. Agora, alguns hoje, nos bilhões de impressões na web, ficam apontando para o nervo vago e dizendo, sabe, como se o filme estivesse no nervo vago. O filme não está no nervo vago, não está no cabo, está no servidor em Nova York. A informação está sendo transmitida pelo cabo transatlântico. Então, nesse caso, Que é o nervo vago. que é o nervo vago, é o grande nervo. Interessante. Você disse algo sobre uma citação de Platão. Qual era essa citação mesmo? Que você não pode curar o corpo a menos que também cure a alma. Então, se alguém está sentindo algum tipo de dor no corpo, ou inflamação no corpo, ou uma doença crônica que está acontecendo há muito tempo, qualquer coisa que esteja acontecendo, eles têm ansiedade, depressão, eles têm síndrome do intestino irritável,
Eles têm algo acontecendo onde é como se perguntassem como eu supero essa eczema, algum tipo de condição que eles não sabem de onde vem. Estou te ouvindo dizer que quando você começa a curar a alma ou a mente, que está conectada à alma, o pensamento, a intenção por trás da alma, então você pode criar harmonia no corpo e curar o corpo? É isso que estou te ouvindo dizer? Acho que o que Platão quis dizer é que são a mesma coisa, e depende. Então vamos destrinchar isso como algo a partir do primeiro princípio, então escolha uma das condições que você mencionou. É chamado de eczema ou algo assim, ou é tipo uma inflamação no corpo das juntas? Que tal inflamação nas juntas? Isso aí, A inflamação nas juntas? tipo artrite? Tipo artrite. Inflamação nas juntas pode aparecer de forma bem notável com dor. Inflamação é dor, inchaço, vermelhidão, calor. Então isso pode aparecer e ser bem notável. E a dor e a presença de inflamação ativa, tudo isso ativa nervos sensoriais para enviar sinais ao cérebro. Em um caso leve, digamos, a inflamação de uma junta porque você torceu o dedo pegando uma bola de futebol americano, essa inflamação geralmente é autolimitada e se resolve sozinha, porque os sinais que vão para o cérebro e pelo sistema nervoso autônomo ativam sinais que voltam para o corpo para diminuir a inflamação quando a junta está curada ou se curando. Agora, vamos imaginar por um segundo, nesse caso mais simples, que os fios entrando ou saindo não estão funcionando direito, por qualquer motivo. Se o sinal para desligar a inflamação não chegar, a inflamação pode persistir. E a inflamação persistente agora pode causar dano aos tecidos que originalmente começou a proteger. Então, esse é o exemplo mais simples, e isso só focando no corpo agora. Não dissemos nada sobre a mente. Agora vamos colocar a mente no lugar. A chegada de um sinal de dor no cérebro ativa reflexos para proteger o corpo. Sim. Alguns desses, entre aspas, são chamados reflexos de estresse, ou luta, ou fuga, ou reflexos simpáticos e têm benefícios significativos se você precisa fugir de um atacante, um leão ou um bandido. Então é claramente benéfico ter energia e não se preocupar com a dor. Esqueça isso, Sim. é o que acontece. Só inundando adrenalina no corpo para você não sentir a dor por esse período de tempo. Certo, a jovem que levanta o carro Sim, da criança ferida dela. sim. Então, esses sinais, voltando agudamente, em grandes quantidades, tendem a amortecer e diminuir a inflamação. A luta ou fuga aguda inibe a inflamação. Interessante. Mas, digamos que os fios estejam quebrados de novo. Agora, a inflamação não é inibida, certo? Porque o sinal não chegou lá. Agora você tem dor dia após dia após dia. Agora você não tem luta ou fuga massiva. Agora, você tem ativação crônica, de baixo grau, de luta ou fuga. Isso é pró-inflamatório. Então, estresse crônico e ansiedade crônica. Na verdade, é uma condição inflamatória onde a presença de inflamação piora, não melhora. Então é complicado. Sim, Mas se você passa por isso passo a passo, pode quebrar os componentes. mas a inflamação, obviamente, está no corpo. Mas o que estou te ouvindo dizer é que há uma forte conexão com o jeito que a gente pensa. A intenção por trás do nosso pensamento, a ênfase a qualidade do nosso pensamento que está influenciando, acho, a eletricidade para enviar ou não enviar, ou fluir ou não fluir. O que for preciso para realmente curar. Ou estou errado aí? Não, você não está errado, mas você está corretamente parafraseando o que bilhões e bilhões de impressões na web e recomendações na web dizem. Sério? Absolutamente. Então, muitas dessas coisas se repetem várias e várias vezes como mantras. Quando você analisa quais são os reflexos, quais são os circuitos neurais que estão por trás disso que podemos colocar sob controle consciente, você rapidamente se depara com um limite. O que você consegue controlar conscientemente? Você consegue controlar seu ritmo de respiração. Você pode diminuir sua respiração. Você nem sempre pode, mas
Certo. Nesse exemplo, você pode diminuir sua respiração. Você acabou de estimular seu nervo vago? Bem, talvez, né? Talvez você tenha acalmado ele, Você não acalmou realmente seu nervo vago, você acalmou sua mente. que impacta seu nervo vago. Sim, impacta talvez algumas centenas de fibras das 200 mil. Certo, certo. Então voltamos para, o que realmente entendemos? Sabemos que diminuir a respiração de um jeito, digamos, inspirar em 3, expirar em 7, ou a respiração em caixa, inspirar por 4, segurar 4, expirar 4, segurar 4. Quantas técnicas existem, né? Muitas. Centenas. Sim. Dezenas. Centenas. Sabemos o que cada um desses métodos faz ao nervo vago? Não. É como se meu estômago ficasse mais leve naquele instante, acalmando Sim. a mente. Ótimo. Aqui está o que sabemos. Se, em geral, essas atividades, e podemos passar por elas uma a uma, mas a terapia cognitivo-comportamental, oração, algumas modalidades de respiração, não outras, porque o que vou dizer fará sentido. Exposição ao frio. Não exposição ao frio, podemos falar sobre isso depois, mas relaxamento, meditação, era isso que eu não conseguia lembrar. Então você tem esses estados onde induz relaxamento. Eles quase sempre diminuem a frequência cardíaca. Se sua frequência cardíaca diminui por algo que você fez, então você estimulou, pode-se argumentar que estimulou as fibras no seu nervo vago, que vão para o coração, porque é isso que faz. Mas você pode ter também inibido as fibras no seu sistema nervoso simpático que aceleram sua frequência cardíaca. Certo. Qual você fez? Ninguém sabe. Muito interessante. Você não sabe. Ninguém sabe. Interessante. Então você falou sobre o livro. Escrevi esse livro não para dizer que essas coisas que estão sendo promovidas, algumas com toda boa intenção e outras nem tanto, essas coisas que estão sendo promovidas, muitas delas estão fundamentadas em alguns fatos científicos básicos, mas extrapolar além disso, em primeiro lugar, não há como provar se é verdadeiro ou falso, mas, em segundo lugar, no caso de um paciente com uma doença, existe o perigo de culpar o paciente. Vamos voltar ao exemplo que dei antes. Se você tem uma infecção que danificou seu nervo vago e você tem artrite e você vai pesquisar online e alguém te diz para fazer 10 flexões extras porque isso vai estimular seu nervo vago e parar sua inflamação, saiba que pode não funcionar para você. Então eu, como médico e cientista, nunca quero estar na situação onde dizemos, sabemos que isso é verdade, portanto vai funcionar em você. Certo. Isso não é sempre o caso. Pode ou não funcionar. Você tem que experimentar e testar. Pode ou não funcionar de modo algum, ou pode ou não funcionar em você e pode ou não funcionar em outra pessoa. Sabe? Então, como passamos disso na era moderna com todas as nossas ferramentas, descobrimos que você pode colocar um chip de computador no nervo vago de pessoas com inflamação grave de artrite reumatoide, e isso pode melhorar muitos deles. Sério? Sim, e isso é baseado em 28 anos de trabalho no laboratório. Primeiro no meu laboratório e agora em literalmente dezenas, como eu disse antes, centenas de laboratórios pelo mundo. E o que descobrimos é que das provavelmente 100 mil fibras do nervo vago no lado esquerdo das pessoas, dos humanos, várias centenas, talvez 1000 delas descem para a área do seu baço no abdômen, que é um dos principais órgãos do sistema imunológico. E quando esses sinais chegam lá e podemos ativar os sinais com esse pequeno chip de computador, esses sinais chegando no baço são um sinal de acalmar para as células brancas do sangue que passam pelo baço. Então, o baço recebe 20% do seu débito cardíaco a cada minuto. Isso significa que uma enorme porcentagem das suas células brancas circulantes passam por esse baço a cada hora. Se o sinal do nervo vago está enviando um sinal de acalmar para as células que passam pelo baço, elas ficam pacificadas. Elas se acalmam. Agora, quando elas chegam nesse dedo machucado, eles não atacam o que vem. Na verdade, entram em um modo mais voltado para a reparação dos tecidos. É como se, em vez de um soldado chegar à linha de frente e atirar, viesse uma equipe de médicos para começar a
consertar as coisas. Interessante. Isso é bom. Isso é o que você quer. E sabemos que funciona se você estimular diretamente o nervo vago com um chip. Há pacientes com histórias muito famosas amplamente divulgadas. Há histórias de pessoas, como você diz, que não conseguiam subir um lance de escadas e agora andam de bicicleta vários quilômetros todo final de semana. Você pode enviar alguns desses estudos de caso e imagens depois? Queria poder colocar alguns links para mostrar às pessoas. As imagens que eu te enviaria é uma que está no meu escritório. Tudo bem. Conheci uma paciente chamada Kelly, que foi uma das primeiras pacientes implantadas nesse estudo que fizemos na Europa anos atrás. E Kelly era uma dessas pacientes que não conseguia subir um lance de escadas. Seus médicos disseram que ela tinha que se aposentar como professora e ela e o marido, Sean, estavam sem opções. Eles quase foram à falência com o custo dos remédios dela que não funcionavam. Eles venderam tudo que tinham. Kelly conseguiu entrar no ensaio clínico na Europa. Ela se mudou para Amsterdã. Uau! Quantos anos ela tinha quando fez isso? Não sei exatamente. Final dos 20, início dos 30 anos. Bem jovem, Sim. bem nova. Sim. Era artrite ou alguma inflamação nos pés? Na verdade, era doença inflamatória intestinal. Porém, uma complicação da doença de Crohn que ela tinha afetava as juntas dela. Ao ponto que o pai dela, em um dos aniversários dela, deu uma bengala, Ah, cara. porque ela entrava e saía de cadeiras de rodas. Então, 20 e poucos anos. sim. Então, Kelly e Sean se mudaram para a Holanda. A Kelly recebeu um dos primeiros, eu chamo de implante Gen 1. Não era o chip pequeno que temos hoje. E ela teve que ficar lá por alguns meses depois para fazer os check-ups. E um dia eles estavam atrasados para a consulta do médico e havia um trem chegando e Kelly viu ele vindo. Isso foi poucas semanas pós-operatório e ela subiu correndo as escadas. Não acredito. Ela está prestes a entrar no trem. Ela percebe que Sean não está com ela, então para e olha para Sean e ele está no pé da escada chorando. Ah, meu Deus. Porque ele não conseguia lembrar quando ela... Nossa, uau. Fica melhor. Eu não sabia de nada disso até receber um e-mail e convidei Kelly, tipo, nunca a conheci e não sabia quem era. Ela veio me ver e ela me deu um presente e ainda está no meu escritório. É a bengala dela. Meu Deus. Uau, isso é poderoso. Coloquei um laço nela. Vou te enviar a foto disso. Ah, isso é lindo. Quantos anos ela tem agora? Ou quantos anos tinha? Ela está nos 30. Agora ela restaura guitarras. Diga aos seus ouvintes para procurarem Kelly Owens Guitar Restoration em Connecticut. Ela é de Connecticut? Sim. Nossa, uau. Ela trabalhou para nós no Instituto Feinstein por vários anos depois disso. Ela era uma defensora de pacientes que nos ajudou a coletar centenas, no final, mais de 1000 e-mails que recebíamos de pacientes que querem participar dessas coisas. E ela se aposentou disso para seguir em frente. Para se dedicar às guitarras. Restaurar guitarras antigas. Restauração. Sim, e outras antiguidades. E o esposo dela, o que faz? E o marido dela é um marceneiro, trabalhador de madeira incrivelmente habilidoso. Uau, isso foi há Sim. 5, 10 anos? Ou quando foi isso? Bom, o ensaio em que ela estava foi em meados dos seus 20 e poucos anos. Então, Certo. Há 10 anos, né? sim. Da última vez que vi, fazia 8 anos daquilo. Ela não toma remédios. E ela pode subir escadas. Pode usar bem as mãos. Talvez haja... Ela também vai à academia e malha na esteira. Minha nossa! E ela sente dor em algum lugar hoje? Ou uma dor mínima? Não falei com ela recentemente. À medida que envelhecemos, todos temos algumas dores. Sim, sim. Mas ela consegue se mover, andar e fazer todas essas coisas. Sim, sim. É um estilo de vida bem normal. Sim. Tudo de um pequeno implante. Sim. Talvez o dela fosse maior. Era maior. Tudo por causa de um implante aqui. Eu chamo de Gen 1. É como um marca-passo cardíaco. E vai embaixo da clavícula. Certo. E então um fio vai até o nervo vago. Ah, interessante. Esse dispositivo foi colocado em pelo menos 250 mil pessoas. Sério? Para tratar, voltamos à mente de novo em algum ponto, para tratar depressão e epilepsia. Interessante. E foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos há décadas. E sabemos a taxa de complicações. Sabemos que é bem seguro.
Sabemos que pelo menos 1/4 de milhão de pessoas foram estudadas. Eu estimo que mais de 500.000, talvez 1 milhão de pessoas tiveram essa cirurgia no mundo. Isso com o dispositivo grande que ativa por 5 minutos, desliga por 5 minutos, 24 horas por dia, com uma corrente 10 vezes maior do que usamos nesse pequeno chip. Então, quando as pessoas olham os efeitos colaterais da estimulação do nervo vago para depressão e epilepsia, vão ver coisas como tremor no lábio, zumbido nas cordas vocais quando falam. E claro, com qualquer cirurgia pode haver um risco muito pequeno de infecção na ferida ou potencial dano ao nervo. Mas quando você olha os efeitos colaterais do pequeno chip que foi colocado agora em 242 pessoas nos Estados Unidos nos últimos anos, o efeito colateral é a taxa de eventos adversos graves. Era 8 vezes menor que a taxa de eventos adversos graves dos remédios. Interessante. Comparado aos remédios, Dos remédios, que também são invasivos e precisam ser injetados. sim, são dolorosos. Grandeza é Servir. Transformação. Não temer. Progresso. Inspiração. ambição. Ser grato pelo aqui e agora. O crescimento real acontece quando está em comunidade, numa sala cheia de pessoas que te apoiam a se tornar sua melhor versão. E se isso é algo que você está procurando, então não deixe de se juntar a mim no Summit of Greatness, ao vivo no icônico Dolby Theatre em Los Angeles, lá em Hollywood, nos dias 12 e 13 de setembro. Temos palestrantes incríveis vindo este ano, como Gabby Bernstein, Brandon Burchard, Doutora Tara Swart e muitos convidados e artistas surpresa. Estava muito animada para vir aqui e encontrar meu propósito, e acho que encontrei. A cada palestrante de hoje, me senti cada vez mais inspirada. Tem uma energia diferente no ar. Não deixe de comprar seus ingressos agora em lewishouse.com/tickets. Mal posso esperar para te ver no Summit of Greatness deste ano. Então, se alguém tem artrite crônica há anos e parece só piorar, isso é uma cura da alma ou é uma cura do nervo vago e cura total do corpo. Sabe? E parece que nenhum remédio pode realmente curar algo assim. Talvez possam ajudar algumas pessoas às vezes, mas não parece haver um remédio que possa reverter a artrite ou certas condições. Então vamos falar de novo sobre a artrite reumatoide, que é um tipo de artrite e o que sabemos e o que não sabemos. Sabemos que a artrite reumatoide é uma condição muito comum, afeta até talvez 1% da população ou 1,5% da população mundial. É muito comum. Tende a afetar pessoas mais jovens, mais mulheres que homens, e não é tipo a velha lesão de futebol. Meu joelho dói quando chove. Essa é uma doença séria que afeta todas as juntas, e muitos desses pacientes não conseguem pegar um lápis, não conseguem andar de bicicleta, às vezes não conseguem abotoar a camisa. Sim, E também sabemos que temos remédios poderosos que trataram muito bem muitos desses pacientes. Esses remédios são conhecidos pelos nomes de DMARDs, medicamentos antirreumáticos modificadores da doença ou biológicos que são tipicamente anticorpos. Você os vê anunciados no noticiário noturno, você os vê anunciados em todos os esportes na TV. Esses são remédios muito poderosos. Funcionam não porque curam a inflamação, mas porque suprimem o sistema imunológico. e é bom suprimir o sistema imunológico? Você não quer suprimir demais. Sim, Se você suprimir demais seu sistema imunológico, você se deixa aberto a infecções secundárias, até mesmo ao câncer. Então, muitos desses remédios, tem efeitos colaterais, né? os efeitos colaterais têm o rótulo mais sério que a FDA pode dar, que é chamado de aviso de caixa preta. E muitos pacientes, mesmo que vamos ser claros, milhões de pacientes se beneficiaram desses remédios, mas muitos pacientes, apesar do benefício, não querem tomá-los. Sim, Muitos deles precisam ser injetados, então são invasivos. Muitos deles custam entre $30 mil e $100 mil anualmente. ah, meu Deus. Muitos, se não todos, têm efeitos colaterais perigosos, e então as pessoas estão razoavelmente preocupadas. E não há garantias de cura. E parece que você tem que ficar nessas coisas para sempre. Não só não há garantias, mas na maioria dos estudos, esses remédios são eficazes só metade do tempo. Então, apesar de serem invasivos, terem efeitos colaterais e serem caros, eles funcionam metade do tempo. E podem não funcionar. O ponto é que sim, algumas pessoas se beneficiam. Elas não precisam de nada, e isso é maravilhoso. Mas muita gente
quer outras opções, e essa estimulação do nervo vago, que, quando isso for ao ar, pode já estar aprovada pela FDA nos Estados Unidos. Se não, espero que seja aprovada nos próximos meses. Após esse episódio, isso ir ao ar. O que isso vai permitir é que pacientes que tentaram essas outras terapias, mas, como você disse, não estão melhorando no corpo ou na mente, agora terão a opção de um implante. O implante será colocado. Ele tem o tamanho de uma pílula de óleo de peixe. Será inserido por uma incisão de cerca de 2,5 a 4 centímetros no pescoço, por um neurocirurgião, bem na altura da maçã de Adão, lá no fundo onde você sente o pulso no pescoço. Você não vai conseguir vê-lo, e ele vai funcionar por cerca de 1 minuto por dia. Uau! E muitos dos pacientes, eu conheci vários deles, muitos dormem durante a terapia às 4h30 da manhã ou algo assim. Outros pacientes me disseram que é como um despertadorzinho para eles, mas quando ativa, eles sorriem porque percebem na hora que as mãos não doem mais. Sério? Sim. Então é um chipzinho que eles implantam. Do outro lado. Lado esquerdo, né? É aqui que fica o pulso, né? Sim. No lado esquerdo, ao lado do pulso. E você já teve mais de 200 pessoas passando por isso no último ano? Exatamente. A empresa se chama Set Point Medical. Fica perto daqui em Valência, e eles concluíram um ensaio clínico no ano passado, que relataram os resultados. Essas são pessoas que sentiam dores extremas por anos. Todas essas pessoas estavam sem opções. Elas tentaram os remédios, meditaram por anos, rezaram, fizeram tudo que podiam e ainda sentem dor. Isso mesmo, dor, rigidez, inchaço, e muitos deles tinham sintomas na mente de ansiedade, depressão, distúrbio do sono, anormalidades cognitivas. E os resultados mostraram que não só uma porcentagem significativa, estatisticamente significativa dos pacientes com o implante tiveram melhora na dor e no inchaço das articulações, muitos também tiveram melhora na qualidade de vida. Menos ansiedade, menos dor, sono melhor, menos depressão. Não requer tomar remédios ou terapias invasivas, exceto por uma invasão, eu acho, de colocar algo no pescoço. Isso ainda vamos ter que esperar para ver. Muitos dos pacientes conseguiram, após o implante do chip, reduzir os remédios que tomavam, mas muitos continuaram tomando alguns remédios. Foram 242 pacientes. Há milhões de pacientes elegíveis para isso no mundo todo. Vai levar anos para ter uma resposta clara e simples ao que você disse. Vai demorar para respondermos a algumas perguntas como: quais pacientes vão conseguir tomar menos remédios? Quais vão precisar continuar tomando? Quais não vão responder a isso? E quais vão viver sem tomar remédios nenhum? Uau! Como esses números vão se desenhar? Precisa ser estudado em populações muito maiores, mas eu conheci alguns pacientes que tomavam vários remédios e agora não tomam nenhum. Sério? Sim, e sem sintomas. O que foi a maior coisa que você viu nas últimas mais de 3 décadas de pesquisa, experiência prática e a ciência que você estuda? Qual foi o maior avanço que você viu nas últimas 3 décadas de cura do corpo ou otimização do corpo? Eu acho que os maiores avanços que estou vendo hoje vêm de entender as ligações entre o cérebro, o sistema nervoso e o sistema imunológico. A descoberta sobre o nervo vago que começamos há 25, 30 anos era só a ponta do iceberg. Agora, o campo chamado neuroimunologia é provavelmente um dos que mais crescem, se não o mais empolgante em toda a ciência. Uau! Jovens querem estudar isso porque as ferramentas são tão poderosas e, de novo, na história do nervo vago, podemos pegar um camundongo de laboratório e colocar marcadores nos neurônios do cérebro desses camundongos. E podemos apontar um feixe de laser numa parte discreta do cérebro do camundongo e ativar uns poucos centenas de neurônios no cérebro e seguir os sinais até o baço. E podemos ver as moléculas ao longo do caminho, podemos ver os sinais elétricos, podemos ver os passos individuais.
Esses tipos de experimentos agora estão sendo aplicados a todo tipo de condições, desde não só doenças autoimunes, mas diabetes, síndrome metabólica e obesidade. Estamos vendo estudos para entender como coisas como GLP-1, Ozempic, como essas coisas funcionam. Essas coisas agora estão sendo decompostas em sinais viajando em neurônios individuais, não só no nervo vago, mas no sistema nervoso simpático e nos neurônios no cérebro em si. Estamos vivendo numa era em que podemos mapear o ponto de partida, a origem e o destino, a origem e inserção de todos os nervos no corpo. Primeiro em camundongos, depois em animais maiores e, por fim, em humanos. E com esses mapas vamos poder projetar dispositivos e, um dia, até remédios, talvez nanobots, que possam mirar fibras individuais num paciente individual para dar o tratamento que esse paciente precisa. Específico, sem efeitos colaterais, provavelmente. Certo? Personalizado para a pessoa. É para aí que o mundo está caminhando. Vai acontecer amanhã? Não. Não é tipo imaginar que daqui 100 anos todo mundo vai ter carro voador? Também não. Isso já está em curso. Algumas coisas que mencionei já estão em fase de testes clínicos. Uau! Agora, mesmo você não sendo psiquiatra, você viu alguma pesquisa sobre como o trauma impacta o cérebro, seja psicológico, emocional ou sexual? Como impacta o cérebro, o corpo e o sistema nervoso? E como poderíamos estimular o nervo vago para começar a curar esse trauma? Então, é complicado. No nível mais simples, vimos agora se há trauma no nervo vago, ou dano, ou lesão, você pode ter problemas no corpo, porque os sinais viajando no nervo vago não chegam onde precisam. Eles são bloqueados em algum lugar. É como imaginar descer uma serra sem os freios do carro, está com os freios cortados. Isso já aconteceu comigo. Quer dizer, não cortaram, mas eu estava num Cadillac antigo de 1997, subindo uma montanha para Big Bear, na Califórnia. E na descida, os freios falharam. E era um carro velho, onde você bomba o freio, e eu estava... Tinha um cara do lado, eu dirigindo. E eu tipo, vamos morrer, vamos morrer. Eu tipo, não está freando. Eu só reduzi para a primeira marcha ou algo assim e diminuí a velocidade. E voltou um pouco nas curvas descendo. E por sorte, cheguei no pé da montanha. Mas foi assustador. Tem sorte de estar aqui. Foi assustador. E isso foi provavelmente há 12 anos. Mas foi aterrorizante. Então imagine isso no seu corpo o dia todo. Tipo o freio não funcionando. E seu nervo vago passando por isso. É o que essas pessoas com artrite reumatoide sentiam. Interessante. Os freios delas falharam, elas têm inflamação excessiva no corpo, a inflamação no corpo está mudando como a mente funciona e como se sentem. E o nível de ansiedade o dia todo, dia após dia, ano após ano. Isso é exaustivo. É exaustivo. Então, esse efeito nós entendemos. Você perguntou sobre coisas semelhantes no cérebro. Isso fica complicado e é uma área de pesquisa ativa, mas se uniu recentemente em estudos de transtorno de estresse pós-traumático. Então, o estresse pós-traumático é um exemplo. Um combatente de guerra vê algo horrível, ou vivencia, vê ou sente alguma cena horrível. E continua revivendo e revivendo aquele evento horrível, dia após dia, mesmo na segurança da casa deles aqui na Califórnia ou em outro lugar. Num estudo bem recente, eles implantaram estimuladores do nervo vago nesses sujeitos e cronometraram a ativação do nervo, agora focado em enviar sinais para cima no cérebro, não para baixo no sistema imunológico. Eles cronometram os sinais para que a terapia dada ou por um app ou por um terapeuta humano, que é razoavelmente bem-sucedida, terapia razoavelmente bem-sucedida. Desculpa, esqueci o nome. De novo, não sou psiquiatra. Mas essa modalidade terapêutica tem sido razoavelmente bem-sucedida e talvez ajude metade ou 2/3 dos sujeitos com estresse pós-traumático, o que é bem bom, mas não 100%. Quando adicionaram a estimulação do nervo vago ao ensaio clínico, tiveram taxa de resposta de 100%. O que isso significa? Bem, o que acontece quando você estimula o nervo vago e voltamos à conexão mente-corpo de novo, sinais presumivelmente subindo para o cérebro, aumentam a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade para aquelas conexões que falamos nos primeiros minutos do podcast.
que são chamadas sinapses. Neuroplasticidade significa que o cérebro pode formar novas sinapses. Quando você aprende algo, forma novas sinapses. Quando desaprende algo, forma novas sinapses. Ao impulsionar esses sinais pelo nervo vago, aumentando a neuroplasticidade, esses pacientes com estresse pós-traumático, muitos deles tiveram benefício significativo da terapia e duradouro. É quase como se eles tivessem que desaprender a memória. Exato, esse é o ponto da terapia. Porque a memória, se você a revive 5 vezes por dia, é quase como se o corpo estivesse no trauma agora. É uma experiência nova quando você revive uma memória. Não é interessante? Sim, e advogados sabem disso há décadas. Então você pode estar vivendo numa guerra que passou há 10 anos, mas o cérebro a revive repensando. De novo. Sim. Agora. E assim você fica nesse estado elevado e então vai virar uma doença Exato. crônica, né? Então é mais sobre eliminar a memória, mudar a memória, reinterpretar a memória e criar sentido atrás dessa memória para ter um benefício? Tipo, o que mesmo você não sendo psiquiatra, qual é esse processo para curarmos a mente, o pensamento da mente que causa o estresse no corpo? Sim, acho que psiquiatras, psicólogos e filósofos estão falando sobre isso agora e tentando descobrir a resposta, sabe? Quanto é desaprender, quanto é reaprender, quanto é adaptar. Mas no nível da sinapse que Charles Sherrington nos ensinou, se você entende a sinapse, pode montar um sistema nervoso inteiro, quer dizer, com 100 bilhões de neurônios. No nível da sinapse, a estimulação do nervo vago melhora a neuroplasticidade, quer dizer, isso é conhecido há décadas. Então, anos atrás, houve um estudo fascinante. Sujeitos, pacientes que tiveram um implante para epilepsia. Então, nesses casos, são pessoas com distúrbios graves, com crises epilépticas não bem controladas por medicamentos. E alguns desses sujeitos tinham 10, 20, 30 crises por dia. Meu Deus, Você não pode sair de casa. isso é cansativo. Estimuladores do nervo vago foram implantados em alguns desses sujeitos e cerca de metade teve benefício significativo. Pode pensar, bem, metade não é muito. Bem, é muito se você é uma das pessoas tendo 30 crises por dia e cai para 2 ou nenhuma ou 3. Muda a vida. Ah, sim, muda a vida da pessoa. Então, durante esses experimentos, esses ensaios clínicos, alguns sujeitos não tiveram benefício significativo, então eles desligaram o dispositivo, mas deixaram ele lá implantado ainda. Então, pesquisadores os chamaram para um experimento clínico e deram um teste cognitivo, e anotaram as respostas, e então ligaram o dispositivo e deram o teste de novo, e as pontuações subiram. Interessante. Isso foi um dos primeiros sinais de que a estimulação do nervo vago pode melhorar a função cognitiva ao melhorar a neuroplasticidade. É muito interessante. Uau! Isso agora foi aprovado pela FDA para o tratamento de reabilitação, aumentando a reabilitação em pacientes que tiveram um derrame afetando o braço. Uau! Então, o que é feito é que o terapeuta faz a terapia. Beleza, mas a entrega da terapia é cronometrada com a estimulação do nervo vago pelo pescoço esquerdo por um implante cirúrgico. E para pacientes que tiveram paralisia das mãos e braços, o que incapacita é não poder usar as mãos para se alimentar. Segurar um jornal, segurar um livro. Sim, E os resultados de adicionar a estimulação do nervo vago a isso são absolutamente notáveis. sério? Onde pessoas estão paralisadas num braço. E ficam bem melhores com a reabilitação combinada com a estimulação do nervo vago. Talvez sem toda a amplitude de função. Não, Isso é melhorado. exatamente. Não necessariamente a amplitude completa de função, mas é significativamente melhorado o suficiente para a FDA aprovar. Uau! Sim, está chegando. Quer dizer, para mim, eu sou super a favor de tentar achar soluções holísticas para curar a mente e o corpo. É isso que eu quero para mim, para as pessoas na minha vida, para as pessoas assistindo ou ouvindo ao redor do mundo, que existem pessoas com tantas condições diferentes, dores, estresses, sobrecargas. E eu acho que muitas dessas coisas vêm da maneira como as pessoas pensam e como elas respondem ao ambiente que afeta a tensão de luta ou fuga, a rigidez no corpo, que causa inflamação, dor, coisas assim, o que então poderia causar síndrome do intestino irritável,
ou eczema, ou seja lá o que for. Bem, e minha visão geral é trazer a harmonia e cura para a humanidade, para que tenham as ferramentas para fazer isso, por si mesmos e pelas pessoas que amam. Porque eu acho que quando as pessoas se curam e curam suas famílias, o mundo é curado. É como se houvesse muito mais harmonia no mundo. Há menos raiva, ressentimento, guerras, lutas, competição. Há mais colaboração e mais comunidade. E essa é minha missão. Reunir pessoas como você que têm décadas de pesquisa. O conhecimento cirúrgico prático e a pesquisa e os dados. Então estou curioso. Como podemos, voltando à alma, como podemos aprender a curar a alma com as diferentes terapias, estratégias e técnicas que você aprendeu como neurocirurgião? Acho que você disse isso super bem, e uma pessoa por vez, então todo mundo é diferente, e acho que podemos abordar isso com otimismo realista, certo? De novo, uma abordagem de princípios básicos. O nervo vago transmite reflexos. Quando esses reflexos funcionam de maneira otimizada, Sim, quando está otimizado, você tem uma função harmoniosa dos órgãos no corpo, em estado saudável com seu cérebro, que também está Sim. num estado saudável. E queremos coerência entre cérebro, coração, órgãos, né? 100%. Então precisamos da coerência como se fosse uma máquina super otimizada por todos os 3 sistemas, não é? O que emerge dessa coerência nos 3 sistemas é uma propriedade emergente. Você não pode prever apenas dedilhando uma corda num violino, como a sinfonia toda vai soar. Mas uma corda num violino estragada pode fazer a orquestra toda soar terrível. Certo. É assim que o nervo vago é. Interessante. É como um dos 200 mil nervos vagos, na verdade. Sim, sim. É como 200 mil cordas de violino. É a diferença entre tocar o piano se o piano tivesse 200 mil teclas e sentar nele. Certo. Então, esse é o papel do nervo vago. Agora, isso é um fato, mas não vamos nos empolgar, não vamos dizer que o nervo vago é a resposta para resolver todas essas coisas. É uma corda de violino, tem um papel. Se estragar, pode afetar todas essas coisas. Então, o que queremos fazer com nossas intervenções é fazer o melhor para ajudar a manter o violino afinado. Manter afinado, sim. Agora você pode fazer isso. Fica complicado rápido, né? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso garantindo que tenha o melhor maestro. Com você mesmo, sua mente, né? Bem lá em cima, sua mente. Ah, sua mente? Sua mente. E você pode fazer isso garantindo que mantenha o instrumento afinado. Sim. Que seria o nível entre sua mente e as cordas do violino. Seria o meio do seu cérebro, onde você quer, seu cérebro emocional. Tá, que se ficar todo agitado vai desafinar tudo. Então, de novo, eu só não quero me apressar em nenhuma resposta. Sim. E dizer, bem, se o maestro tiver um ataque cardíaco, a orquestra vai desafinar. Exato. Então, nessa linha de raciocínio, digamos que se a ansiedade ou alguma outra emoção interferir, a ansiedade, fadiga, fome dominarem. Tocará a cravelha forte demais em cima do violino e você desafina. Sim. Se você tem um dano no nervo vago de uma infecção ou lesão, você quebrou a corda do violino e você desafina. Sim, sim. E na outra ponta, não esqueça o corpo. Se você tem aquele dedo inflamado de novo que agora puxa a outra ponta da corda do violino, você desafina. Sim. De qual você quer falar primeiro? Certo. Tudo tem que funcionar em uníssono. Tem que funcionar tudo em uníssono. E eu entendo. A razão de eu gastar tanto tempo nisso no livro é porque tem tantas soluções rápidas na internet. E quase elas todas, muitas delas estão enraizadas em uma dessas coisas. Mas você precisa de todas essas coisas trabalhando juntas. Talvez em você e em mim, 3 de 4 estejam funcionando. Só precisamos nos preocupar com uma delas, mas não sabemos qual. Então, como você Bem, se torna autoconsciente? Em qual? Qual está errado? Como você sabe o que está desafinado? eu não sei. Quer dizer, obviamente, se você está se sentindo estressado e ansioso, você pode começar por aí. Sim.
O que diria então se alguém vive no medo pela mente constantemente, ele só tem pensamentos medrosos no trabalho ou no relacionamento, ou em casa, ou o que for, ou, sabe, assistem notícia caótica demais e vivem no medo e estresse. Ou estão sobrecarregados constantemente, ou só sentem esses pensamentos e emoções estressantes elevados. Quanto isso impacta o nervo vago e o sistema nervoso e nos bloqueia de sentir em harmonia com a saúde total do corpo? Muito. Sério? Muito. Sim, a evidência disso é clara. Então, primeiro, não sou psiquiatra, não sou terapeuta, não recomendo nenhum tipo de terapia. Alguém com tanto medo e ansiedade na vida deve falar com alguém. Sabe, segundo, Porque impacta muito o corpo, o sistema nervoso, o nervo vago. absolutamente. O que sabemos é que pacientes que vivem esse tipo de ansiedade emocional ou mental, medo e estresse tendem a ter batimentos cardíacos aumentados e variabilidade cardíaca diminuída. Esses pacientes tendem a ter batimento cardíaco aumentado e variabilidade cardíaca aumentada. Batimento cardíaco e variabilidade cardíaca são o produto, estão sob controle do sistema nervoso autônomo. Batimento cardíaco é desacelerado quando o nervo vago está ativo e acelerado quando o sistema nervoso simpático está relativamente mais ativo. Essa variabilidade e aceleração e desaceleração é medida pela variabilidade cardíaca, que muita gente agora, milhões de pessoas, olham o tempo todo nos wearables. A variabilidade cardíaca é muito complicada. Onde queremos nosso batimento cardíaco na maior parte do tempo? Em geral, sabemos do estudo Framingham, que olhou milhares de pessoas, e um estudo ainda maior da França. Em geral, você quer um batimento cardíaco mais baixo em repouso do que um mais rápido. Em repouso? Em Sim. repouso, o que sabemos desses estudos populacionais enormes é que populações com batimento cardíaco mais lento tendem a viver mais que populações com batimento mais rápido. Agora, antes de todos os ouvintes correrem e checarem o pulso, dizer, meu pulso é 80, não significa que vão ter vida curta, porque você não pode pegar uma estatística populacional e aplicar a um indivíduo. Se pudesse, compraria o bilhete certo da loteria. Estatísticas de uma população não podem ser reduzidas a um único indivíduo, mas ainda é muito interessante que no nível populacional, batimentos mais lentos, significando mais atividade do nervo vago relativa à luta ou fuga, tendem a viver mais que aqueles com batimentos mais rápidos. Por quê? Bem, ninguém sabe. Uma possibilidade é porque se você tem batimento mais lento, tende a ter função mais saudável do nervo vago, que pode também estar desacelerando inflamação. Não sabemos, tem 200.000 fibras. Pode ser que as fibras para o coração estejam funcionando bem Certo. e as fibras para o sistema imunológico não. Mas esse tipo de lógica leva as pessoas a esperar que, se puderem desacelerar o batimento com hábitos saudáveis, como exercício aeróbico regular, comer dieta equilibrada, dormir o suficiente, todas as coisas que sua avó e seu médico dizem para fazer. Evitar ansiedade e estresse demais. Meditar se tiver muita ansiedade e estresse. Oração e meditação. Todas essas coisas desaceleram seu batimento cardíaco. Não é interessante? Sim. São boas ferramentas, São se boas. você usá-las. Se seu médico diz que está ok, essas são todas ferramentas seguras, boas na maioria dos pacientes, e se você usar e se desacelerar seu batimento, você provavelmente está fazendo uma boa coisa para o corpo. Eu faço essas coisas. Sim. Interessante. E qual a diferença entre o sistema do nervo vago e o sistema nervoso? O nervo vago é parte do sistema nervoso. Tá. Então, uma forma de pensar no sistema nervoso é que você tem um cérebro e uma medula espinhal. A medula espinhal, claro, desce da base do cérebro nas costas pela coluna. E ela está principalmente envolvida em coordenar todos os músculos que você pode colocar sob controle voluntário. Quando você quer arremessar uma bola de basquete, assinar seu nome, abotoar a camisa, isso tudo é o sistema nervoso voluntário. Porque quando você pensa algo, está conectando, eu acho, a fiação pelo corpo para mover. Tipo, meus movimentos de mão agora, é tipo, está tudo conectando automaticamente, correto? Quando você pensa, os nervos no cérebro geram o pensamento e a intenção, porque é isso que um pensamento é.
Ele se origina em nervos, e esses nervos estão conectados ao sistema nervoso voluntário que envia sinais pela medula espinhal para controlar seus músculos sob controle voluntário. Deixa eu ver se entendi. Se algo não está sendo bem transmitido, você diz que não é necessariamente o cabo ou o nervo, é a rede. Pode ser um ou outro ou ambos. E isso volta à sua primeira pergunta. Então, se você pensar um minuto sobre... Um exemplo seria o que aconteceu com a Covid. Sabemos da Covid que muitos dos pacientes que morreram, e isso é trabalho da Espanha no fim da pandemia, patologistas e pesquisadores olharam os nervos vagos de pessoas que morreram de Covid e encontraram duas coisas. Primeiro, eles encontraram inflamação e dano no nervo vago. E dois, encontraram vírus no nervo vago. Agora, sabendo o que sabemos hoje, que sinais no nervo vago são como os freios do carro que suprimem a inflamação, e sabendo que os sinais que viajam para cima e para baixo no nervo vago são criticamente importantes em controlar batimento cardíaco e pressão sanguínea e respiração, parte do sistema nervoso autônomo, que ainda não chegamos, essas são duas das principais complicações que ocorrem na Covid longa ou em síndromes pós-Covid. Então, não temos as respostas ainda. Essas são perguntas científicas reais e interessantes. Isso causou dano ou causa dano ao nervo vago. Contribui ou até causa Covid longa, que é caracterizada por inflamação excessiva e mau funcionamento ou disfunção do sistema nervoso autônomo. E o que é o sistema nervoso autônomo? Vamos lá. Já falamos do sistema nervoso voluntário, o autônomo de autonomia. É o sistema nervoso involuntário e é a parte do seu sistema nervoso que, primeiro, você nunca pensa nisso, mas está controlando seus rins e intestinos, e coração e pulmões e pâncreas agora. O dia todo, a cada segundo, todo dia da sua vida. Os sinais de, digamos, níveis de glicose no fígado vão subindo pelo nervo vago, o nervo vago sensorial, para o cérebro. A parte autônoma do cérebro, o sistema nervoso autônomo, recebe essa entrada e diz: "Ah, esse cara precisa de um jatozinho de insulina agora, ou um jatozinho de glucagon, se seus níveis de glicose estiverem baixos." Esses sinais voltam descendo, alguns deles no nervo vago, que é a parte parasimpática do seu sistema nervoso autônomo. Ok. E alguns dos sinais descem pelos nervos simpáticos, que é a outra parte do autônomo. Então, o autônomo tem simpático e parasimpático, mas eles trabalham juntos. Entendi. Preciso voltar para a aula de ciências, de biologia e ciências. Não é tão ruim, Eu sei. se você colocar no contexto dessas coisas que te interessam. Exato. É fascinante para mim. Agora, como alguém que fez mais de 1000 cirurgias de cérebro e espinha. Tirando os casos em que houve algum tipo de trauma ou acidente, como uma batida de carro ou uma lesão que precisou de reparo, eu queria saber mais daqueles em que aparece, por exemplo, um tumor ou um problema na coluna. Na sua visão, seja pela pesquisa científica ou pela sua própria experiência, até que ponto situações assim estão ligadas ao estilo de vida da pessoa, ao jeito de pensar, à mentalidade dela? Não há evidência de que tumores cerebrais ou câncer são causados por mindset. Não há evidência disso. Mas, na sua opinião pessoal, você acha que poderia haver? Acho que não. Eu não acho. É acaso? É tipo, tem algo errado no sistema, aleatório. Bem, acho que há muita evidência de que câncer se origina de mutações genéticas no DNA, de células replicantes, Tá, que agora só continuam crescendo quando não deviam crescer. É isso. mas de onde vem isso? Pode vir até de um feixe de radiação ionizante do espaço exterior que te acerta na cabeça. Sério? Absolutamente. Loucura, né? Pode também vir de alguma exposição a algo no ambiente, quando você tinha 2 anos. Pode vir de muitas coisas diferentes. É um campo inteiro por si só, e não sou especialista nesse campo, sabe? Está bem claro que a origem do câncer tem uma base em mudanças genéticas. Interessante. E isso não significa que seja herdado. Pode ser, mas não necessariamente é. Não há evidências
de que venha da atividade do sistema nervoso. O que é realmente interessante é que existem novas terapias usadas agora para tratar câncer cerebral, modulando campos elétricos que retardam a replicação das células cancerígenas. Sério? E aí está outro exemplo de medicina bioeletrônica, que é como chamamos a colocação de um chip no nervo vago no pescoço, porque usamos eletrônica para tratar o sistema nervoso. Em alguns pacientes com câncer cerebral, isso é possível. Interessante. Qual é a influência do sistema nervoso em comparação com o sistema imunológico no corpo? É a mesma coisa. O sistema nervoso e o sistema imunológico são a mesma coisa? Eles conversam entre si e usam a mesma molécula. Por anos eu brinco sobre isso, mas sabe, quando eu estava na faculdade de medicina e nas décadas seguintes, quando o professor de imunologia dava aula, ele dizia aos alunos de neurociência que podiam tirar o dia de folga. E quando o professor de neurociência dava aula, era o contrário. Ele dizia aos alunos de imunologia que podiam ir para casa. E por quê? É porque existe a barreira hematoencefálica que separa e filtra o que pode passar pelo sangue para o cérebro, como um firewall. Durante séculos, o sistema imunológico era visto como glóbulos brancos que flutuam e não estão ligados aos nervos. Já o sistema nervoso, claro, é sobre nervos, mas acontece que os glóbulos brancos no baço, no fígado e em outros órgãos entram em contato regularmente com terminações nervosas. Certo. O que acontece? Bem, os glóbulos brancos, descobrimos, têm receptores, ou seja, eles podem responder a neurotransmissores que são produzidos pelos nervos. Beleza. Aliás, descobrimos que os nervos podem produzir moléculas como citocinas, como na tempestade de citocinas do Covid, coisas como TNF, IL-1 e IL-6, que antes se pensava serem produzidas apenas por células imunológicas. Então, eles usam as mesmas moléculas para enviar sinais de um lado para o outro, nervo para nervo, nervo para glóbulo branco para glóbulo branco para nervo. Então, onde traçar a linha entre dois sistemas separados? Certo. Aliás, o sistema nervoso cria memórias, o sistema imunológico também. Você fala de memória muscular, certo? Quando você treina e faz algo sem pensar. Isso já está no seu sistema nervoso. O sistema nervoso cria memórias. Quando você é exposto a um vírus ou infecção pela primeira vez, é um caos na defesa, com muita inflamação. Na segunda vez, o sistema imunológico não reage tanto, porque criou uma memória daquele ataque. Então, essa é a área mais em alta da ciência, eu acho. Em todos os seus anos de experiência, Dr. Kevin, de ciência, cirurgia, pesquisa, e você é um inventor também. Você tem várias patentes. É um dos cientistas mais citados no mundo atualmente, certo? Com todo o seu sucesso, qual diria que foi a chave do seu sucesso? Como pesquisador, médico, empreendedor, autor, o que te ajudou a criar abundância na sua vida? Quais seriam esses fatores? Ter uma filosofia pessoal forte. Qual é essa filosofia? Que desde muito jovem eu quis passar a vida trabalhando em coisas através da ciência, fazendo descobertas que ajudem as pessoas. E você está certo, tive a sorte, o privilégio de trabalhar em muitas coisas diferentes, mas, como você sabe, quando se faz isso, às vezes as coisas ficam difíceis. Às vezes, são necessários 100 experimentos para um funcionar. Precisa escrever 20 rascunhos para conseguir publicar um livro. Nessas horas, se você não tem uma filosofia pessoal poderosa, um guia, uma missão, um objetivo e um plano para chegar lá, não importa o que aconteça. Então, eu realmente não sei como as pessoas conseguem viver suas vidas e se dedicar em seus ofícios sem uma filosofia pessoal forte. Falo isso com sinceridade, porque me preocupa que os jovens de hoje não estejam dedicando tempo suficiente para desenvolver uma filosofia pessoal forte e descobrirem o que a vida significa para eles.
O que eles querem realizar no tempo que temos aqui na Terra? Quem eles querem ajudar e beneficiar? E por quê? Sem isso, eu não consigo imaginar como superar isso. Com isso, você pode fazer qualquer coisa. Sim. Sem um propósito, uma visão, uma missão ou um plano, mesmo que seja para os próximos 6 meses, você fica se perguntando: o que estou fazendo todo dia? Por que isso está acontecendo comigo? Por que não consigo o que quero? O que você diria então que foi uma das coisas mais difíceis pelas quais você já passou na vida? 2 mortes. Sério? Quero dizer, a morte da minha mãe. Falou disso no livro. Sim, quando eu tinha 5 anos, ela morreu inesperadamente, de repente, de um tumor cerebral. Ela tinha 29 anos, né? Na casa dos 20. Sim, no final dos 20 anos dela, quase 30. E meu pai ficou comigo, meu irmão e minha irmã. Meu irmão Tim tinha 3 anos e meio, e minha irmã Sharon era um bebê. Nossa! E Você tinha 5? 5 anos. Uau! Meu avô, pai da minha mãe, era professor de pediatria na escola de medicina de Yale. E me lembro de estar no colo dele e perguntar: por que o cirurgião não tirou o tumor? E ele disse: porque ele estava crescendo no cérebro dela e tinha, tipo, perninhas que estavam presas em várias partes do cérebro. Se eu tivesse tirado o tumor, teria danificado várias dessas áreas do cérebro. Uau! E me lembro disso como se fosse ontem. A segunda morte que influenciou minha carreira foi de uma menininha chamada Janice, quando eu estava treinando para ser neurocirurgião no hospital de Nova York, na Upper East Side. E a Janice estava engatinhando pelo chão da cozinha quando a avó dela estava cozinhando. E bem na hora em que a avó se virou para escorrer uma panela de água fervente, ela tropeçou e derramou toda a água em cima da Janice. E foi horrível, absolutamente horrível. O rosto dela não foi queimado. Ela tinha um rosto angelical, lindo. Mas o resto do corpo dela foi queimado? O corpo todo, 90%. Nossa, com 11 meses de idade. 11 meses. Nossa. As chances dela de sobreviver, quero dizer, estatisticamente falando mesmo, as chances dela de sobreviver, nós sabíamos logo quando a conhecemos, que as chances eram de quase zero, mas começamos a chamá-la de nosso bebê milagre, porque, após quase um mês no hospital, ela continuava lutando. Eu estava na porta do quarto dela, e ela estava balançando nos braços de uma enfermeira que dava uma mamadeira no horário do almoço, e os olhos da Janice reviraram. Corri para o quarto, coloquei-a no meu braço, o coração dela tinha parado, fiz RCP, fiz respiração boca a boca. E convoquei uma situação de parada cardíaca. Todo o hospital estava lá em minutos. E o código continuou, pareceu horas. Mas tudo foi perfeito no código e ela se foi. Tive que contar à mãe dela e foi horrível, absolutamente horrível. Eu não sabia por que ela morreu, não conseguia explicar. Todos pensávamos que não havia motivo para ela ter morrido. Ela parecia estar melhorando, né? Estava e não havia evidência de infecção, mas tive que escrever no atestado de óbito causa da morte, choque séptico, o que significa que alguma infecção não detectada fez o coração dela parar. E então, praticamente ali decidi que iria ao laboratório tentar entender a inflamação que levou ao choque da Janice. E é isso que venho fazendo desde 1985. Uau! Ainda trabalho nisso. Ainda trabalhando nisso? Porque quero dizer, mesmo quando a pessoa começa a melhorar de algo desse tipo, a sepse ainda pode levar à morte tão rápido assim? O choque séptico pode matar muito rápido. É menos letal hoje do que em 1985. Temos melhores formas de tratá-lo, mas ainda não há uma compreensão clara de quem ele vai afetar e quando. O que sabemos hoje é que as moléculas, algumas das mesmas moléculas, na verdade, que causam inflamação na artrite reumatoide, são as que, em grandes quantidades enormes, causam choque séptico, mas pode acontecer tão rápido que nem sempre conseguimos prevenir. No caso da Janice, não tenho certeza se mesmo hoje poderíamos prevenir.
Sério? Mas estou quase certo de que a molécula que matou a Janice é chamada TNF, e essa é a molécula, uma das moléculas agora, que é alvo dos medicamentos biológicos usados para tratar artrite reumatoide, Uau! que também é bloqueada pela estimulação do nervo vago. Nossa! Dr. Tracy, quero te reconhecer pela sua filosofia pessoal, pela sua missão e pelo seu propósito nos últimos 3 ou 4 décadas, entrando no campo da medicina, neurociência, tentando entender como curar o corpo e a mente e todas essas coisas, como elas estão conectadas. O que é uma sinfonia de nervos e células que ainda não entendemos muito, pelo que parece, mas você dedicou sua filosofia pessoal, sua missão, seu propósito a desvendar essas coisas e trazer cura, esperança e ferramentas para proporcionar vidas melhores às pessoas. Então quero te reconhecer por tudo que você criou. Seu novo livro foi lançado e as pessoas já podem comprar. The Great Nerve: The New Science of the Vagus Nerve and How to Harness Its Healing Reflexes. Estou curioso. Qual é a sua filosofia pessoal agora, depois de todo o sucesso que você teve? O impacto que causou. Qual é a sua filosofia pessoal agora, depois desse livro? Na próxima década ou 2 em que você está trabalhando. Seja colaborativo e não compita. Isso é o número 1. Fiz uma contagem recentemente e descobri que tenho mais de 1.100 coautores Uau! e co-inventores. Isso é bem legal. É uma bênção poder trabalhar com pessoas brilhantes e colaborar com pessoas brilhantes ao redor do mundo. Não tem eu e mim nessa história que você resumiu. É nós. São números enormes de pessoas que, como eu, dedicaram suas vidas à ciência, à medicina e a ajudar os outros. E quando você trabalha com pessoas assim, pode fazer qualquer coisa. E o segundo grupo que quero destacar, e esse grupo precisa ser reconhecido, são os milhares de pacientes, na verdade milhões de pacientes, que estão sofrendo e os milhares que se apresentam para participar de ensaios clínicos e em pesquisas clínicas, porque em primeiro lugar você reconhece meus colegas e a mim com esses elogios e palavras gentis, e obrigado. No entanto, são eles que precisam de ajuda, que precisam do reconhecimento e são eles que assumem o risco. Sabe, o que quero dizer é que eu tento fazer coisas com o meu cérebro, com meus colegas, meu laboratório e ensaios clínicos. É algo que eu gosto. Sim, É a minha paixão. sim. É o trabalho da minha vida. Eu amo, mas eles que sofrem. E eles participam, se voluntariam e se apresentam mesmo assim. Então, se alguém merece crédito nisso, são as equipes que fazem o trabalho e os pacientes que se apresentam, É participam e depois arriscado. defendem. É um grande risco para eles. Eles não sabem o que vai acontecer. Nem eles e nem nós sabemos. Sim. Albert Einstein disse, se soubéssemos o que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa, não é? Sim. Então, os pacientes entram nisso em um ensaio de pesquisa e nós dizemos honestamente, é isso que achamos, é isso que esperamos, é isso que queremos, mas não sabemos. E eles dizem, tô dentro. Nossa, isso é assustador. Mas você precisa vir de um lugar de desespero essencialmente para dizer, tô dentro. Porque a dor é tão grande que você pensa, qualquer coisa que possa ajudar, vale o risco. E algumas pessoas que, pode-se argumentar, não estão sofrendo tanto assim, entram porque querem ajudar os outros. Nossa, cara, isso é poderoso. O que você diria que é o maior desafio pessoal que você enfrenta nessa fase da vida? Sendo bem honesto, Luiz, acho que estamos entrando em uma era de anticiência, o que vai ser um desafio. Existe uma ideia por aí que há uma ideia de que você pode fazer ciência rapidamente e de graça, o que não é bem assim. E essa ideia está em ascensão. Há uma ideia de, vamos cortar isso e vamos cortar aquilo, porque resolvemos todos os problemas. Acho que você pode olhar para trás por um minuto para os anos de 1920. O mundo estava saindo de uma pandemia que matou dezenas de milhões de pessoas. Sério? Olhe os números em comparação com a última pandemia, são ordens de magnitude bem diferentes.
Estávamos no calcanhar de uma campanha massiva de desinformação na mídia, porque durante a Primeira Guerra Mundial, notícias da pandemia foram suprimidas pelos países em guerra, porque não queriam que o inimigo soubesse que homens jovens e saudáveis estavam morrendo e reduzindo as tropas. Não queriam que os números de tropas fossem conhecidos. Houve um aumento nos Estados Unidos da eugenia e da esterilização de dezenas de milhares de mulheres e algumas crianças, principalmente por causa de baixo QI, pobreza ou cor da pele, desproporcionalmente mulheres. Isso foi sancionado pela Suprema Corte. E tudo isso culminou em um julgamento conhecido como o julgamento do macaco de Scopes, no qual um professor no Tennessee foi preso por ensinar evolução. O juiz naquele julgamento testemunhou que cientistas não podiam testemunhar porque não era uma questão científica. Interessante. Dezenas de outros estados adotaram leis proibindo o ensino da evolução na escola. Isso durou 10 anos. Esse período anti-ciência, anti-intelectual durou 10 anos no calcanhar da pandemia. O que nos tirou disso e por que sou realisticamente otimista de que sairemos? 1932, a descoberta da sulfanilamida, o primeiro antibiótico amplamente disponível, foi dado a Winston Churchill, que estava gravemente doente, talvez morrendo de pneumonia. Ele sobreviveu, obviamente, e liderou a Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. Logo depois, a penicilina. Os bancos de sangue surgiram nos anos 1930 e durante o incêndio no Coconut Grove, um desastre em Boston, a disponibilidade de um banco de sangue salvou dezenas de vidas. Isso gerou a regionalização dos bancos de sangue em todo o mundo. Isso possibilitou a cirurgia de transplante. Então, por que saímos disso? Porque todos vão precisar de uma nova cura algum dia. Lewis, veja, a pessoa saudável tem 10.000 problemas e a pessoa doente só tem um problema. Você tem o filho ou filha de um político, cônjuge, avô, melhor amigo, e essa pessoa pega uma doença crítica e não temos a cura. De repente, ciência e pesquisa vão parecer bem importantes de novo. Sim. Estamos em um período cultural agora onde todas as forças parecem alinhadas contra isso. Há uma grande resistência contra fazer ciência que leva anos para criar as curas que usamos hoje, sem falar nas que usaremos em alguns anos. As curas de hoje foram inventadas há 10, 20, 30, 40 anos. Nós as tomamos como garantidas. Sim. Vamos ter doenças que continuam a ferir, incapacitar e matar pessoas, e em algum momento o pêndulo vai voltar. E quando isso acontecer, espero que os Estados Unidos e a infraestrutura global de pesquisa em ciência médica tenham sobrevivido a esse período e saiam ainda mais fortes. Sim. Isso é poderoso. Como neurocirurgião que fez mais de 1.000 cirurgias no cérebro e na coluna, qual é a habilidade número 1 que você deseja que todo ser humano aprendesse a dominar para melhorar a qualidade de vida? Acho que estar no presente e ouvir a pessoa com quem você está falando. A pessoa com quem você está falando sempre vai te dizer como você pode ajudá-la se você ouvir com atenção suficiente. Você acha que muita gente não está vivendo no presente? Acho que a maioria não está no presente. E você? Acho que estão vivendo no estresse ou sobrecarregadas. Isso não é o presente. Eu sei. Elas estão vivendo em algum tipo de luta ou fuga ou estresse, pensando no futuro, no que precisam Ou fazer. lembrando alguma coisa terrível do passado. Não é Sim, o presente. Sim. Quer dizer... Sim, não é nada fácil. Sabe? Não acho que você pode entrar em um site e pegar uma solução rápida. Acho que exige, mais uma vez, um compromisso com uma filosofia pessoal para decidir o que você quer fazer. E por quê? E perseguir isso. Você é alguém que pratica meditação ou oração? Ou então, quais são algumas das terapias que você pratica que não são cirúrgicas ou médicas, eu acho? Eu tento. Para te apoiar a estar presente. Acho que o conselho que a vovó te deu, e espero que o seu médico da família também, coma uma dieta equilibrada, durma o suficiente, exercite-se regularmente, se envolva com a família, comunidade, grupos de amigos, tenha um hobby, leia.
Essas são coisas críticas, acho, para ter equilíbrio e homeostase na sua vida. Quer dizer, se o nervo vago é alguma coisa, é um símbolo de homeostase e equilíbrio. Além disso, acho que você pode complementar essas coisas com meditação. Eu tento meditar todo dia 1 ou 2 vezes. Você medita? Só 5 ou 10 minutos. Eu faço meditação mindfulness ou meditação de respiração. Eu tento fazer imersão em água fria várias vezes por semana. Não porque é relaxante, mas porque é um estímulo massivo para a luta ou fuga que é anti-inflamatório. Quer dizer, quando você cai na água fria ou liga o chuveiro no frio total e sente tipo, preciso sair daqui, isso dói e não quero fazer isso. Isso é luta ou fuga. Isso é uma coisa boa? Desde que o seu médico diga que você não tem problema cardíaco, Sim. níveis altos de luta ou fuga são anti-inflamatórios. E eu fico fascinado pelo processo porque ao estar lá, e você já fez isso, né? Eu fiz ontem, inclusive, cara, é frio. O que acontece é que parece que tudo desacelera. Sim, E parece que mesmo ao assistir outra pessoa fazendo isso, ainda te dói. Né? dói. E não para de doer. Não. Mas é um lugar estranho de observar, isso é parasimpático, isso é nervo vago, é quando sua frequência cardíaca diminui, e isso é anti-inflamatório. Você me disse antes que foi um dos cientistas que estudaram o Wim Hof. Você tirou o sangue dele em algum momento quando ele estava meditando ou fazendo a respiração. Cerca de 15 anos atrás, né? Sim, Antes de alguém saber quem ele era. há muito tempo, tipo em 2010, ele visitou o laboratório. Eu tinha me encontrado com Sua Santidade, o Dalai Lama. Isso foi em Fenícia, uma cidade do estado de Nova York. Ele tem uma propriedade lá no topo de uma montanha, e foi uma reunião que o Dalai Lama organizou com cientistas e pesquisadores. E então, através da rede do Dalai Lama na Menla House em Nova York, eles me apresentaram, disseram, queremos muito que você conheça esse cara, Wim Hof. Eu disse, tudo bem, traga ele para o laboratório. Então ele veio e o laboratório que eu dirijo, minha colega Sanjita Chavan e eu dirigimos o laboratório juntos e dissemos, bem, o que vamos fazer? Tivemos que obter um protocolo IRB, Comitê de Revisão Institucional Protocolo de Sujeitos Humanos. Eles fizeram isso para a gente em caráter de emergência e decidimos estudar a resposta imunológica do Wim Hof depois que ele fez lá alguma coisa. Técnicas de respiração. Mas não Sim. sabíamos. Sim. Tudo o que sabíamos é que ele diz que pode controlar o sistema imunológico. Isso foi 15 anos atrás, ainda não era famoso. Agora todos o conhecem. Sim, sim. Então ele entrou, trouxemos ele para a nossa instalação clínica e tiramos o sangue dele. E aí fechamos a porta. Dissemos, beleza, faz o teu lance. E fomos pegar um café. Voltamos tipo 2 ou 3 horas depois, tiramos o sangue dele de novo. E ele disse, o que aconteceu? Eu disse, temos que analisar o teu sangue, volta em 1 semana. Ele queria na hora. Ele é doidão. Me diz agora. Sim, sim. Então ele volta em 1 semana e dissemos, o que você fez quando te deixamos lá sozinho? Ele disse, eu respirei para valer. Sim, parece com ele. Ele disse, por quê? E eu disse porque você reduziu sua resposta inflamatória, que medimos através de um ensaio muito especializado no nosso laboratório. Você reduziu sua resposta inflamatória em tipo 75%. Ele diz, você vai me publicar? Eu disse, adoraria, mas não posso publicar você. Ele disse, por quê? Eu disse, não posso publicar baseado em uma pessoa só. Sanjita e eu temos que fazer um estudo adequado. Com pelo menos 100 pessoas ou quanto? Dissemos 20. Dissemos, pegue 20 pessoas, ensine 10 delas o seu método de respiração e as outras 10 não, e aí troque os grupos e faça todos os testes e veja o que acontece. Vocês fizeram isso? Então ele disse, quanto isso custaria? E eu disse, provavelmente quase $500 mil. É caro fazer essas coisas. E ele estava lá com um grupo de empresários e eu disse, sabe, vocês poderiam... E eles disseram, a gente te retorna. Bem, eles nunca me retornaram. Mas tudo bem, porque alguns anos depois eu estava lendo os jornais científicos e vi um artigo do meu colega em Amsterdã, Peter Pickers, que dirige um grande laboratório de pesquisa. Ele fez? Ele fez o estudo.
Em Amsterdã, aí está. Não foi em Amsterdã, mas em outra cidade da Holanda. Esqueci qual cidade. Enfim, ele fez o estudo exato com 10 pessoas e as 10 pessoas que respiraram como Win reduziram sua resposta inflamatória. O que isso significa ao reduzir a resposta inflamatória? Então, o que fizemos foi pegar os glóbulos brancos, pegamos o tubo inteiro de sangue que tem glóbulos brancos e adicionamos um ativador que faz os glóbulos brancos inflamarem para produzir muitas citocinas. Tempestade de citocinas em um tubo de ensaio, a TNF, IL-1 e IL-6. Então vocês quase injetam com Um tubo de sangue. Sim, o tubo. Então não precisamos injetar, Entendi. só injetamos nos glóbulos brancos dele. Tipo uma Uma toxina. vírus ou toxina? Uma toxina bacteriana chamada endotoxina, lipopolissacarídeo, e os resultados foram notáveis. Nos sujeitos que respiraram, eles reduziram a liberação de citocinas no sangue em 75%. Significando que eles eram mais resistentes a pegar uma infecção ou... Isso significa que eles eram mais resistentes a ter uma quantidade danosa de inflamação. Então, ter inflamação em pequenas quantidades por certo período de tempo é bom para você. Se torce o tornozelo, é bom inflamar um pouco. Você precisa de inflamação para curar a torção. Precisa de inflamação para combater a infecção no dedo ou no braço. Você precisa de um pouco de inflamação. Pessoas sem inflamação, porque estão imunossuprimidas, elas podem ter complicações sérias. Você quer inflamação. Inflamação não é toda ruim. É toda ruim quando é excessiva. Então a respiração do Wim Hof deu uma redução da inflamação. E por quê? Essa é a próxima pergunta. Bem, acontece que no estudo do Peter Pickers, onde injetaram a endotoxina nas pessoas. Nossa Senhora! Então as pessoas que foram injetadas ficaram bem doentes. As pessoas que respiraram primeiro ficaram bem menos doentes. Muito menos dor de cabeça, muito menos náusea, muito menos febre. E o Peter mediu hormônios no sangue dessas pessoas e descobriu que houve uma resposta massiva de luta ou fuga. Então, respirar no método Wim Hof é prender a respiração. É tipo Sim. É chamado tântrico. É tipo um sistema. Tipo, você tenta fazer por 1 ou 2 minutos, respirações profundas entrando e saindo intensamente. E aí você expira todo o ar e segura no final. E eu fiz isso muitas vezes, onde segurei por 2, 2,5, 3 minutos algumas vezes, sem ar nos pulmões. Então acho que você está oxigenando o sangue. E você... Eu fiz também e cheguei a 3 minutos e meio também. Mas o estranho é que aos 3 minutos e meio você ainda não tem certeza se realmente precisa respirar. Você fica só sentado lá, vibrando. O corpo inteiro vibrando e sem ar nos pulmões. Mas o que você tem nesse ponto é níveis muito altos de dióxido de carbono. E o que isso faz com o sistema nervoso ou com o nervo vago? Bem, o dióxido de carbono, o aumento do dióxido de carbono é o que grita para o seu cérebro para respirar. Não é a queda no oxigênio, é o aumento no dióxido de carbono. E conforme o dióxido de carbono aumenta, ele também melhora a capacidade da sua hemoglobina de carregar oxigênio de forma mais eficiente. Mas isso não foi o efeito principal no sistema imunológico. Foi, na verdade, a resposta de luta ou fuga. Então, com o desejo massivo de respirar, com o acúmulo de dióxido de carbono, aquela sensação horrível que você tem, o tremor, isso são catecolaminas. Isso é epinefrina e norepinefrina da luta ou fuga. Essas quantidades massivas, falamos antes, quantidades massivas de luta ou fuga desligam a inflamação. Isso é uma das... Esse experimento com pessoas respirando Wim Hof foi uma das provas disso. Outra, meus colegas e eu, em Nova York, anos atrás, infundimos esses hormônios em voluntários, em marinheiros, em fuzileiros em licença em terra. E infundimos neles esses hormônios como a epinefrina, norepinefrina e até cortisol. E aí? E aí injetamos endotoxina neles para deixá-los doentes. Sim. E os que receberam a infusão primeiro ficaram menos doentes. Interessante. Sim. Uau! Então acho que a respiração Wim Hof, aliás, você fez no programa, né? Sim, sim. Eu não faço toda semana, mas a cada poucas semanas faço depois de um treino meu. Eu deito no chão da academia. Você não deve fazer na piscina. Não deve fazer dirigindo um carro. Não deve fazer fazendo nada perigoso. Não faça mais A nada. única condição, você deve consultar o médico ou fazer com um colega. Ou faça o mínimo. Você não precisa se forçar tanto, mas então você ainda faz hoje de vez em quando. Ah, com certeza.
e você vê e conhece os benefícios. Não sei os benefícios, eu só gosto da sensação que dá. Sim, Quer dizer, o Sr. Hoff diz que é um ótimo momento, depois disso, para fazer mais 10 ou 20 flexões. verdade, já fiz. Eu também. É bem louco. Te dá mais força para flexões. É muito estranho. Ele me fez fazer flexões primeiro, depois a respiração, e depois flexões de novo sem ar nos pulmões. E você fez mais. Fiz mais? Sim. Não é interessante? É muito interessante. Então você respira e faz o máximo que consegue. Para. Aí faz a respiração por 3 minutos, expira todo o ar dos pulmões, segura, e aí faz flexões. Você consegue fazer mais. Quer dizer, você fala de uma filosofia pessoal e um cara que é compassivo e realmente quer o mundo melhor. Sim, ele é ótimo. Sabe, eu lembro depois que eu disse que não podia publicar ele disse, o que te devo? E eu disse, se você fizer esse experimento com 10 ou 20 pessoas e publicar, você vai tornar o mundo um lugar melhor. E ele repetiu essa história em vários outros podcasts por aí Que legal. e me faz sentir bem. Isso é bom. É bom. Dr. Tracy, agradeço por estar aqui. Tenho 2 perguntas finais para você. Se chama As 3 Verdades. Então imagine que é o seu último dia na Terra, muitos anos à frente. Você vive o quanto quiser. Mas por qualquer motivo, todo o seu trabalho escrito, suas publicações, sua pesquisa científica, por qualquer motivo, não temos mais acesso. Mas no seu último dia, você deixa para trás 3 coisas que sabe serem verdadeiras, seja da sua experiência pessoal na vida, sua filosofia pessoal, suas lições. Qualquer coisa que você pensar. Quais seriam essas 3 lições que você compartilharia com o mundo? É você encontrar amor, significado verdadeiro e alegria na sua família. Todo dia. Seria a número 1. Uau! A verdade número 2 seria uma única pessoa trabalhando diligentemente por uma vida inteira pode mudar o mundo e todos temos a oportunidade de fazer isso. Essa seria a segunda verdade. A número 3 provavelmente está relacionada a isso, mas a terceira verdade é que as pessoas não têm problema em alcançar seus objetivos. Elas têm problemas, mas qualquer objetivo pode ser alcançado. A coisa mais difícil para uma pessoa fazer é escolher o objetivo. Se todo mundo gastasse mais tempo escolhendo seus objetivos, o mundo seria um lugar melhor. Dr. Kevin Tracy, The Great Nerve, peguem uma cópia desse livro se quiserem aprender a otimizar a saúde e aprender a aproveitar os reflexos de cura do nervo vago. Pergunta final para você. Qual é a sua definição de grandeza? Deixar o mundo melhor do que encontrou. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me receber. Muito obrigado. Obrigado. Incrível. A gente acha que algo é um problema e pode ser, mas podemos encontrar a resposta. Mas se você fica preso nesse loop, ficamos todos confusos e caóticos, aí a ansiedade cresce e começa a distorcer. Então a ansiedade vira, e aí tudo no seu corpo, toda a resposta de estresse que vem com a ansiedade, que devia te deixar alerta, agora te deixa confuso.